Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre inclusão. Doutora Simone, e as comunidades como estão? As comunidades terapêuticas são um grande nó nessa política, né? Acho que sim, toda política tem que ser revista, né? Ela está aí para a gente poder olhar para ela e qualificar. E as comunidades, elas entram de uma certa forma nessa fissura que fica, né, na fragilidade da questão da atenção ao álcool e outras drogas. A gente tem, né, no sistema público a rede de CAPS, AD, álcool e outras drogas, que vem com a proposta de trabalhar, enfim, atender as pessoas que são usuárias em liberdade. O que a gente tem visto é que a comunidade, de uma certa forma, tem buscado as comunidades terapêuticas como recurso, onde, a exemplo do que aconteceu em Arroio dos Ratos, a gente vê um absurdo, uma barbárie, né, com o nome... Arroio dos Ratos foi um incêndio recente, né? Isso, né? Com vítimas. Com vítimas, né? 7 pessoas que foram a óbito. Então, com um nome, né, e financiado muitas vezes pelo Estado, com nome de cuidado, né, de tratamento. Isso não é tratamento, né? Tratamento requer uma série de outras coisas, de equipe, de protocolos, para que a gente possa, de fato, cuidar de um sujeito que está em sofrimento. No entanto, a gente vê que as comunidades terapêuticas cada vez têm se organizado mais, né? Existe uma federação que tem todo um protocolo, uma organização importante, né, em relação a isso, mas que não é dessa forma que o Conselho Regional de Psicologia entende que deveria ser feito o cuidado das pessoas, né? Nós criamos todo um protocolo para que as comunidades, né, se cadastrem ao Conselho Regional para ter uma avaliação. Né? Eu acho que tem que ter técnicos competentes, né? Mas a barbárie, porque a grande questão é essa. Foi criada uma lei antimanicomial que, naquele momento, que havia uma verdadeira barbárie em alguns hospitais psiquiátricos, como lá o de Barbacena e aqueles grandes, o Juliano Moreira, lá no Rio de Janeiro, né? Que não havia um cuidado, né? Então se humanizou, né? Como dizia um colega meu, como tu vai fazer medicina e saúde humanizada? Isso é o mínimo, né? Isso é um absurdo falar isso, quer dizer, tem que ser, óbvio, né? Só que nós temos que rever isso. Então a gente vê o seguinte, essa questão de liberdade, liberação, né? Porque atrás disso está essa questão da liberação das drogas, né? Então tem um pessoal que quer liberar já a maconha e tal, só que os países que liberaram, a Holanda recuou. Estão refluindo. Estão refluindo, por exemplo. Portugal está querendo recuar, a Suíça recuou, por causa dos resultados, o que deu nisso. Então nós vamos ter que rever. Agora, o absurdo maior é a Secretaria da Vigilância Sanitária da cidade liberar uma comunidade terapêutica com cadeado nas janelas, né? A barbaridade é essa, dar um alvará, né? Sem ver se tem uma equipe estruturada, se tem um protocolo, um programa específico, né? Então, na verdade, o que nós temos que entender que nós temos que viver com protocolos que são internacionalmente reconhecidos. Quer dizer, nós aplicamos aqui o protocolo do infarto agudo do miocárdio, nós aplicamos aqui o protocolo do AVC, acidente vascular cerebral. São protocolos consagrados no mundo inteiro. Nós não temos que inventar jabuticaba, porque o brasileiro tem mania de inventar coisa. Então, essa lei antimanicomial aí, que até hoje é chamada de lama, né? Porque, na verdade, tirou os pacientes do São Pedro, aqui em Porto Alegre, por exemplo, atirou na rua. Então, hoje nós temos uma população de rua que as pessoas estão ali se drogando, se agredindo, se matando e matando uns aos outros por motivos banais. E criamos as Cracolândias, sem falar em São Paulo, porque as Cracolândias em São Paulo é um horror. Porque, inclusive, há um estímulo. Porque esses pacientes dessas Cracolândias lá de São Paulo, por exemplo, ganham dinheiro para ficar lá. Tem a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, e esse dinheiro é recolhido pelos traficantes. Então, na verdade, muitas vezes se estimula, né, o próprio tráfico. Nós temos aqui na região metropolitana um processo de retroalimentação. Mas isso não é só em São Paulo. Aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, tem várias bocas de fumo e outras drogas que estão na frente de alguns CAPs.
de alguns centros de atenção psicossocial. Então, e aonde é que, e a gente sabe disso, né? E essa liberação, né, baseado em políticas equivocadas, estimula isso, né? Então, eu creio que nós, como profissionais, nós temos que ter protocolos muito claros, né? Essa questão da redução do dano é outra coisa que tem que ser totalmente revista. O paciente toma tantos comprimidos disso, ou tantas garrafas daquilo, ou usava 10 pedras de crack, agora reduziu para 5, tá bom. Queria voltar um pouquinho o nosso debate, que a gente está entrando muito mais na seara da dependência química daqui a pouco, não, mas que também não seja uma questão de inclusão. Mais de exclusão. Mas para a gente também poder abrir um pouco para os outros campos, né? Senão, não que a gente não possa aprofundar a questão da política de saúde mental, mas eu acho que é um debate mais intenso e que talvez, né, vá trazer uma série de controvérsias. Queria trazer um pouquinho da gente poder pensar como é que está a questão da inclusão no campo da educação também. O que a gente tem visto ao longo, né, do tempo aqui no Estado, que as escolas, tanto as particulares quanto as públicas, elas têm apresentado uma dificuldade em promover a inclusão dessas crianças que necessitam desse olhar mais atento, embora exista a lei, né? O que a gente acaba vendo que muitas vezes a escola só executa a matrícula da criança se ela vier acompanhado de um laudo, de um diagnóstico feito. E sabemos que, principalmente se tratando de questões do desenvolvimento psíquico da criança, precisamos às vezes de tempo para dar um diagnóstico, para dar um laudo. E na lei isso não está contemplado, né? Inclusive a gente tem uma resolução do MEC onde diz claramente que para a criança ser incluída não há nenhuma necessidade de laudo ou de um diagnóstico fechado. Então a gente precisa, e principalmente os pais precisam estar atentos a isso, né? Porque a escola é um espaço de educação, não é um espaço de cuidado em saúde, né? Então não tem essa obrigatoriedade, embora muitas escolas sustentem, né, a matrícula dessa criança somente através de um laudo. Então, esse debate a gente precisa fazer. Eu concordo contigo, Simone, porque acho que as famílias precisam ter uma orientação em relação a essa questão, né? Porque um educador, ele precisa fazer o seu trabalho educativo independente de laudo. Por quê? Porque eu vou fazer meu trabalho educativo a partir do sujeito. Quem é esse sujeito que está aqui? Quem é ele? Eu vivi uma situação, por exemplo, no ensino, era uma EJA, de uma cidade do interior aqui, e eu fui chamada para fazer um trabalho com os professores, educação à distância, veja bem. Então, eles tinham os polos e já faziam um trabalho de inclusão e me chamaram para dar uma formação. E me surpreendeu, porque normalmente eu peço que me apresentem questões, né, que antes de eu começar o trabalho eu já tenha, né, nos meus alfarrabos questões desses educadores, né, o que está acontecendo, quais são as questões mais prementes, enfim. E dentre várias questões, me perguntando o que fazer com Sofia, né? Sofia é um nome fictício que eu dei, até porque depois escrevi um artigo sobre isso e que eu intitulei o nome do artigo, né, e dei o nome de Sofia, né? Então, o que eles deviam fazer com a Sofia? Se eles deviam ajudar a Sofia no caminhar dentro da escola? Como é que eles podiam fazer aquela intervenção com a Sofia? E a primeira pergunta que eu fiz, né, quando eu iniciei o trabalho, é perguntar: quem é a Sofia? Nenhum deles soube me responder, né? Então, como é que eu posso fazer um trabalho educativo se eu não sei quem é meu aluno? Quem é esse sujeito? Né? É um laudo que vai me dizer isso? Não, ele está aqui e agora, né? Eu preciso saber quais são as necessidades dele diante de mim ali, né? Qual é a deficiência? Eu sempre digo, o laudo muitas vezes vai nos servir para amarrar, né? Ele pode, para um educador, em vez de ajudar, ele pode até amarrar, dependendo do que eu fizer com ele. O que me interessa é saber quem é esse sujeito que está ali na minha frente, o que ele precisa. É um laudo que vai me dizer isso? Eu sou um educador. Eu tenho que saber ali o que esse sujeito precisa. E é isso que eu vou fazer. É atender as necessidades desse sujeito. Não é um laudo que vai me dizer, né? Ele muitas vezes pode rotular.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu falo diretamente para as famílias que estão nos ouvindo, né, pais e mães, né, o seu filho, para entrar na escola, não precisa de um laudo. Né? Ele precisa ser atendido nas suas necessidades. E ele precisa estar numa escola que tenha expectativa em relação a ele. Porque um aluno, quando entra numa sala de aula, ele tem que saber que a escola espera algo dele, que o professor espera algo dele. Porque se ele não tiver alguém que tem expectativa sobre ele, não tem a que corresponder. Então, o que nos caracteriza enquanto educador, e aqui eu falo especificamente da minha área, é a expectativa que eu tenho no meu aluno. E essa expectativa eu tenho que mostrar para ele. E eu não mostro isso necessariamente com palavras, até no meu olhar, no meu toque. Esse aluno sabe que se eu espero dele alguma coisa ou se eu não espero nada dele. Então, um educador que não espera do seu aluno não é um educador. Mas aí tem um problema muito sério. Eu falava no outro programa que acabou puxando esse, né, da questão do Centro de Atendimento Educando, os CAIs, que existiam na época do governo Colares aqui no Rio Grande do Sul. Então nós íamos trabalhar lá para detectar esses problemas dentro da sala de aula, dos alunos. E a gente viu, um dos grandes problemas que a gente detectou na época era o uso e o abuso de álcool e drogas, né, nos alunos, inicialmente. E de uma hora para outra, a gente viu que o programa começou a ser boicotado e sabotado. E aí nós fomos ver por que estava havendo aquela sabotagem. Então a gente tem que ter uma clareza que quando a gente trabalha em qualquer setor, seja de saúde, educação, que a gente tem que cuidar também do cuidador. E a gente notou que havia uma incidência muito alta de professores, educadores que tinham esses problemas também. Então eles começaram a boicotar e sabotar o programa. Aí o que aconteceu? Nós fomos avaliar e vimos que o setor que tem mais atestados de saúde é a área da educação. Primeiro, que é o maior também, né? Também tem uma questão lógica. E sendo que desses atestados, então, a grande maioria era na área de saúde mental. Então, é uma coisa assim que nós temos que rever essa questão e cuidar do cuidador, né? Porque o cuidador também precisa disso. Aí depois nós lançamos um outro programa aqui no Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Saúde, que era um programa de prevenção ao suicídio. Esse programa incluía todos os setores, segurança, educação, área social. Nós tivemos sucesso principalmente na área da segurança. Um apoio massivo. Que é onde existe a maior incidência. Que existe a maior incidência, né? Mas é contraditório, por isso que tem que cuidar do cuidador. Paradoxalmente, a Brigada Militar faz um trabalho de prevenção ao suicídio para o usuário magnífico. Não só a Brigada Militar, como a Polícia Civil também. E os bombeiros, então, é magnânimo o trabalho que eles fazem. Eles têm um trabalho, Batista, que é o Homem-Aranha, que eles vão negociar com pacientes que estão, às vezes, drogados, intoxicados, que querem se atirar de prédio. Aí vem o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha mesmo, negócio de filme, com umas cordas e pega o paciente, resgata. Porque aqui no centro de Porto Alegre, a maioria dos suicídios é por precipitação. As pessoas se atiram dos prédios. E eles fazem esse trabalho. O viaduto foi, durante muito tempo, o local preferido. Nem vou falar muito. Borges de Medeiros? Exatamente. Para não estimular. Para não estimular. Então, vê bem, a Brigada faz um trabalho sensacional nessa área, um trabalho, assim, fantástico. E os bombeiros também, né? Na época de verão, o pessoal se droga e se atira dentro do Guaíba. Eles vão lá com aquele helicóptero, aquela sacolinha deles e resgatam. E ninguém divulga isso. No entanto, paradoxalmente, nós temos o dobro da média de suicídio da população geral dentro da brigada, né? Porque eles têm acesso à área, essa coisa toda. Então a gente tem que cuidar sempre do cuidador. Então a gente tem que ter um olhar para esse cuidador. Muito que bem. Nesse programa de prevenção ao suicídio, que na época foi entre 2009 e 2010, nós conseguimos reduzir em 12% o suicídio no Rio Grande do Sul e 20% em Porto Alegre. Foi um sucesso. Aí depois parou e chegou a dados estratosféricos. Mas, no entanto, o grande problema desse programa qual foi? O único setor que não apoiou o programa foi a educação. Por quê? É isso que a Simone acabou de falar. Que os professores diziam o seguinte: nós já temos uma carga horária excessiva, recebemos mal, nós somos professores e vocês querem que a gente seja psicólogo ou psiquiatra. Isso não é função nossa. Então, eles nem...
Não foi como no caso lá do Centro de Atenção Educando, que eles sabotaram, porque o programa existiu. No programa de prevenção ao suicídio, nas escolas ele nem começou. E isso foi uma grande frustração. E a minha orientadora de mestrado, a doutora Blanca Verlang, ela diz assim, a única frustração que eu tenho foi não conseguirmos articular com a área da educação esse programa de prevenção ao suicídio. Né? Porque a gente conseguiu, na saúde, a gente triplicou o número de leitos psiquiátricos nos hospitais gerais, triplicamos o número de centros de atenção psicossocial, né? Esse programa na segurança tem dados online sobre suicídios mais atualizados e rápidos do que na saúde. E, no entanto, na educação não conseguimos. Né, Ricardo, aquilo que nós falamos um pouco no programa passado, do quanto a educação, a escola, ela precisa se reinventar. Ela precisa estar atenta às mudanças sociais e acompanhar isso. E claro que o professor, como ator social que está lá dentro, deveria seguir na mesma esteira, mas para isso a gente também precisa que as estruturas de educação deem esse suporte técnico, de formação, de acolhimento, que nem de salário, né? Que nem sempre a gente vê que os governos, ou enfim, as mantenedoras das escolas conseguem dar conta disso. Então a gente tem uma problemática bem importante e, claro, para o educador em sala de aula, qual é o papel dele ali? Né? A gente muitas vezes acaba vendo que ele tem muito mais um papel de psicólogo, de mediador, de conciliador, de assistente social, do que de fato de um educador, de um professor que consegue, né, trabalhar suas questões iniciais ali de conteúdo e formação. Então, a gente tem uma questão bem difícil nesse momento, né, com toda a nova tecnologia, né, qual é o papel do professor dentro da sala de aula? Então, esse é um ponto na formação de professores que vem se trabalhando há bastante tempo, né? E a gente pegar a sala de aulas, às vezes, que tem 5, 6 alunos de inclusão, cada um com uma demanda e uma necessidade diferente. E, às vezes, um professor, né? Enquanto a gente vê em outros países que a gente tem todo um funcionamento da bidocência, né? Que são 2 professores. O que a gente tem, na maioria dos lugares, é um estagiário de algum curso de graduação ou de magistério, dando um apoio para aquele professor, mas com olho no aluno de inclusão. Como se o aluno de inclusão fosse do estagiário, do apoiador, e não do professor. Então, a gente tem um equívoco bem importante acontecendo dentro de todas as redes de educação que tem adotado um pouco esse perfil de funcionamento. Então, isso também precisa ser revisto. Na verdade, acho que nós temos que fazer avaliações permanentes, né? Porque esse equívoco realmente está presente e acho que tem muito uma questão de gestão. Isso não se dá só na escola regular, isso se dá inclusive na própria escola especial, né? Que ainda permanece. Por exemplo, já temos no município de Porto Alegre, nas escolas municipais, tem funcionado a bidocência. E veja bem, uma escola especial, né? E tem uma estrutura de bidocência, principalmente nas escolas que atendem o aluno com deficiência intelectual que tem associado uma doença mental, né? Que se torna duplamente mais complexo e aí foi-se necessário criar a bidocência, né? Acho que sim, precisamos fazer uma revisão permanente, uma avaliação permanente, uma busca de ações para qualificar. Eu acho que tem muito aí uma questão de gestão, né? Agora, por exemplo, estou participando com a APAI, que também é uma escola especial, veja bem, e que também está sentindo essa necessidade. Imagino que sai escola regular, né? De qualificar a sua gestão. Estou participando enquanto Include, que é a minha empresa, na qualificação desse trabalho da APAI de Porto Alegre, no intuito de buscar uma excelência de gestão, né? Eles querem qualificar a sua gestão, porque sabem que para que essas 2 escolas que nós temos hoje, por exemplo, especiais de Porto Alegre, né, sejam cada vez mais qualificadas, nós temos que pensar, em primeiro lugar, na gestão. Né? Como qualificar essa gestão que, consequentemente, então, vai qualificar os processos escolares. Né? Então, acho que a Simone foi muito feliz de trazer essa questão, né, Simone, de que nós estamos num processo que tem que ser reavaliado, né, permanentemente. Nós temos 1 minuto e meio para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Dr. Ricardo Nogueira. Tudo no mundo é educação. A educação é a base de tudo. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial à minha alfabetizadora, a professora Emery Osório, lá no Grupo Escolar Félix da Cunha, lá em Pelotas,
que me ensinou a enganchar uma letrinha na outra, e por isso que eu estou aqui agora, né? Então, a dona Emery Osório, mãe do meu querido amigo Luizinho Osório, era um exemplo para nós, em todos os sentidos, né? Então, o respeito que a gente tinha à figura desse professor, né? Então, o professor é o pai de todas as coisas, e as professoras são as mães do mundo. Então, quando alguns movimentos políticos quiseram se fazer, e algumas revoluções se deram, elas se deram sempre pela mão e pela voz e pela conduta do professor. Então, nós temos que resgatar essa figura. E para isso, hoje, como nós estamos numa sociedade que está doente, nós temos que cuidar do professor, cuidar do cuidador. Então, nós temos que ter um olho para que esse professor tenha condições emocionais para vencer a sua luta. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra do Hospital Mãe de Deus, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Simone Bump. Rapidamente, quero compartilhar com vocês alguns eventos e programações que a gente vai ter agora ao longo do mês de setembro sobre a questão da Semana da Pessoa com Deficiência, né? Então, agora, dia 18, a gente vai ter das 14 às 16h30, no auditório da Casa dos Conselhos, uma mesa redonda que vai falar sobre a pessoa com autismo, né? Um assunto muito da pauta dos processos de inclusão. Vamos ter também uma audiência pública sobre aposentadoria especial, outra mesa redonda sobre a pessoa com deficiência auditiva, física e visual. É importante que a comunidade possa ocupar esses espaços, também se qualificar, entender essas diferenças, né? Porque quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente está falando de uma multiplicidade. Nós estamos falando de uma deficiência, estamos falando de várias questões e dos sujeitos que ali estão colocados. Então, quero deixar esse convite a todos para se aproximarem, participarem. No site do COEPED, né, a gente tem toda a programação e também deixar o agradecimento mais uma vez pela participação no programa. Muito obrigado, psicóloga Simone Bump, do Conselho Regional de Psicologia, seccional do Rio Grande do Sul, pela participação aqui no Democracia. Daisy Braga. Eu quero aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, dos 25 anos da Lei de Cota, para deixar aqui uma mensagem, né, para os empresários, né, para as empresas que estão fazendo a inserção da pessoa com deficiência, né, e que a gente ainda está tão longe, né, do ideal, que sejam atentos para as questões de acolhimento e inserção, tá? Porque com certeza um dos maiores entraves para que essa pessoa realmente fique, né, na empresa, usufrua dessa coisa maravilhosa que é, né, poder ter um trabalho, poder se sentir capaz, produtiva, né, ter o seu salário, poder sobreviver, né, com o seu salário, principalmente se ater na questão do acolhimento e da inserção, tá? Que é, a partir daí, com certeza, né, um olhar mais atento, uma qualificação no sentido de ter profissionais nessa empresa que façam bem feito esse acolhimento e essa inserção. Esse sujeito com certeza vai ficar nessa empresa e vai mostrar a sua capacidade e com certeza, né, essa empresa poderá perceber o quanto essas pessoas realmente são capazes. Obrigado, mestra Daisy Braga, coordenadora da Include, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre inclusão. Necessidades especiais são para ser trabalhadas, superadas, para proporcionar exatamente incluir.